Pais Responsáveis que Educam Juntos, um livro de Chris Polly, capítulo 4, parte B. A função da mãe. Por tradição ou por instinto materno, é usual a mulher assumir em prol do filho tantas tarefas quanto o dia permitir. Talvez seja essa a grande característica comum a toda mãe: a incrível quantidade de afazeres e atividades em relação aos filhos. Tradicionalmente, as mães são mais próximas dos filhos, porque são elas que se ocupam com os afazeres domésticos. Mas, na verdade, suas responsabilidades são as mesmas dos pais. E a ausência dessa referência deixa marcas profundas. O vazio criado pela falta de atenção e de afeto maternos precisa ser compensado, tanto quanto possível, por um novo referencial feminino com o qual as crianças se identifiquem. Uma avó, uma tia, uma prima, uma vizinha, uma madrasta, não importa. É importante também que a criança nessas condições encontre formas de exteriorizar, canalizar e trabalhar as suas emoções. O teatro, a pintura ou a música costumam ser boas sugestões. Uma amiga que se separou do pai de suas meninas contou que estava passando por problemas com a filha mais velha. Minha amiga havia começado a namorar e reparou que a menina, cerca de uns 10 anos, costumava observar desconfiada o namorado da mãe. Um dia perguntou à filha se ela queria falar alguma coisa. A garota foi até o homem e disse: "Olha, eu gosto muito de você, mas você nunca vai ocupar o lugar do meu pai." O namorado respondeu: "Bem, eu não quero ocupar o lugar dele, mas os seus pais estão separados e eu gosto muito da sua mãe, quero ficar com ela." A partir de então, a relação ficou mais esclarecida e a menina passou a se dar muito bem com o futuro padrasto. O laço da mãe com seus filhos é algo anterior ao parto. Vem da gestação, dos 9 longos meses que ela carrega seu bebê dentro de si. Seu desafio é dar espaço e autoridade para que o esposo desempenhe seu papel de pai e educador. Vejo a mulher como conciliadora, o lado sensível da família, sempre em busca de domar suas tendências de dominar e mandar. Dica da Cris. Mãe, pense sobre quais são as suas responsabilidades perante a família. Se por algum motivo não estiver conseguindo executá-las, retome o objetivo com persistência. O conflito de autoridade. Autoridade é sinônimo de prestígio e poder. É um direito que deve ser conquistado com credibilidade e desenvolvido com influência legítima. Na educação, a autoridade é exercida à medida que as ações dos pais refletem coerentemente o seu discurso. Se a autoridade não advém do exemplo, nem é exercida de maneira positiva, vira autoritarismo. E o autoritarismo subsiste por causa do medo e não do respeito. A criança reconhece como autoridade a pessoa que ela respeita e a quem obedece. Autoridade, respeito e obediência são possíveis quando existe amor. Amor do pai pelo filho e do filho pelo pai. Esse amor deve se originar em Deus para fluir livremente e produzir bons frutos. Quando trabalho com as famílias, normalmente as crianças reconhecem a minha autoridade e me respeitam, coisa que não fazem com os próprios pais. Pessoas de atitudes rígidas tendem a se transformar em pais autoritários. Gritam, batem e impõem o que querem pela força, mas nunca obtêm o respeito e a obediência das crianças. Pais que não dialogam sobre a educação dos filhos correm o sério risco de confundir a autoridade com autoritarismo. E, como efeito, são contraditórios na hora de disciplinar os filhos. Nesse caso, não há mágica. É preciso conversar, refletir juntos e chegar a um modelo comum que contemple o respeito mútuo e a autoridade dos dois. Enquanto esse modelo está em fase inicial de aplicação, é possível que haja discordância entre os dois, mas atenção, os pais jamais devem discutir diante dos filhos opiniões divergentes quanto à criação e educação das crianças.
O diálogo deve esperar o momento e o local adequado, longe delas. O mesmo vale para o caso de um dos cônjuges se exceder ou cometer um erro ao disciplinar o filho. O parceiro deve ficar quieto, observar e só depois conversar. É importante que o pai assuma o erro e peça perdão ao filho, com sinceridade, olhos nos olhos. A perda da máscara da infalibilidade é compensada plenamente pela aproximação com a criança. O respeito entre as pessoas que exercem autoridade é um grande exemplo para os filhos, que notam que os pais caminham juntos e que há equilíbrio entre os dois quando exercem a autoridade com amor. Em eventuais casos de impasse em uma situação ideal em que o homem assume o seu papel de liderança de acordo com o padrão bíblico, a decisão é responsabilidade dele. No caso de não cristãos, é necessário refletir muito, dialogar com a esposa e ter grande dose de prudência e autocontrole para continuar a desempenhar o seu papel dentro de casa. Dica da Cris: respeite o seu parceiro e as escolhas dele. Saiba dialogar e chegar a um consenso. Filhos sob o cuidado dos avós. A presença dos avós é um fator positivo no processo de educação de crianças, desde que eles concordem ou se submetam ao modelo escolhido pelos pais. Isso é algo que precisa ficar absolutamente claro entre todos desde o início. Colocar-nos diante de nossos pais como autoridade máxima não é uma atitude mais simpática, mas necessária. Um dos pontos mais complicados desse processo é que estamos acostumados com os hábitos e comportamentos de nossa mãe. Nosso cônjuge, entretanto, pode não gostar tanto assim. E é normal que não goste, porque foi criado de outro jeito. Evidentemente, todo bom conselho é bem-vindo, especialmente de quem nutre tanto carinho pelas crianças quanto os avós. Isso, no entanto, é muito diferente de transferir para os nossos pais a educação de nossos filhos, abrindo mão de responsabilidades. Houve um caso no programa que exemplifica bem o problema. Era um casal com 2 meninos que vivia em uma de 2 casas erguidas em um mesmo terreno. A convivência era grande com a avó materna, que morava na casa dos fundos, separada apenas por um portãozinho. O casal queria minha ajuda para, entre outras coisas, mudar essa rotina de convivência. Na casa da vovó tudo pode, dizia uma plaquinha, e podia mesmo. Logo nos primeiros dias, enquanto a mãe preparava o jantar, um dos meninos atravessou o quintal, foi até a casa da avó e voltou se deliciando com um pacote de biscoitos. A mãe brigou com a avó. A avó retrucou, dizendo que o menino havia apanhado o pacote sem lhe dizer nada. A mãe e a avó desabafavam com a produção do programa sobre sua insatisfação. A primeira pelo processo de deseducação que as crianças sofriam e a segunda pela falta de privacidade a que era submetida, com os meninos entrando e saindo de sua casa sem cerimônia. A relação entre as duas estava se deteriorando. Fiz algumas intervenções, coloquei uma placa no portão que separava a casa das duas, ordenando que ele ficasse fechado. Na porta de entrada da casa, da frente, coloquei um cartaz vermelho, que significava que os avós não poderiam entrar. O cartaz poderia ser substituído por outro, verde, que significava que a visita estava liberada. E instituí algumas regras para acabar com o tudo pode na casa dos avós. A avó me agradeceu profundamente por aquilo. Ela nem imaginava quão inconveniente ela, que se queixava da falta de privacidade, também estava tendo ao invadir a casa da filha. Aquela separação trouxe o que deveria existir desde o começo: respeito pelo espaço do outro. Os pais é que devem colocar limites de horários, métodos de educação e outras situações particulares. Há ainda o caso de crianças que passam tempo demais na casa dos avós e se recusam a voltar para a própria casa. Em situações como essa, os pais devem descobrir o que os faz agir assim. Muitas vezes, os avós realizam todas as vontades das crianças,
Assim, é lógico que elas não querem trocar a terra do tudo posso por uma casa onde há limites. Nenhuma criança entende que os limites existem para o seu próprio benefício. Filhos, sob os cuidados dos avós, podem sim confundir os papéis dos pais. Isso não é culpa deles. O casal é que deve tomar uma atitude e chamar para si suas responsabilidades. Evidentemente, é mais cômodo delegar para os avós os cuidados, seja por contingência, falta de tempo, turnos de trabalho, etc. Seja por negligência, o fato é que o tempo que deixamos de passar com as nossas crianças nunca mais voltará. Dentro do possível, a criança precisa muito da presença dos pais, em tempo de qualidade, no mínimo em finais de semana. Dica da Cris: prestem atenção à educação do seu filho. Estejam atentos para não confundir os papéis dos membros da família.